Olá meus amigos, nesse vídeo eu vou explorar com vocês algumas noções gerais da teoria comportamental aplicada à administração, as condições que revelaram a necessidade, a consolidação dessa teoria, né? Lembrando que a teoria comportamental nada mais é do que a apropriação do trabalho de vários psicólogos, né? Sobre as ciências do comportamento, a ciência sobre o behavior, justamente porque vem do contexto norte-americano principalmente, né? A gente tem a noção de behaviorismo, né? O comportamentalismo na administração e também alguns aspectos críticos a essa teoria. Então, uma coisa que é necessário chamar a atenção. Quando nós estudamos as teorias gerais da administração, as teorias organizacionais, a gente vê que cada teoria tem a sua maneira de compreender o homem, o funcionário. Eu tenho lá Taylor propondo a noção de homo economicus, entendendo, né, Taylor e Fayol, essa noção de homo economicus, entendendo que o funcionário, o operário, ele se motiva unicamente em troca de estímulo financeiro, de estímulo pecuniário. O homem só desempenha tarefas porque em troca ele precisa receber ali o pagamento pela sua produtividade, né? Essa noção de homo economicus. Depois a gente tem lá as apropriações do experimento de Hawthorne, né, que veio se consolidar aí a teoria das relações humanas em consequência dos estudos desenvolvidos pela equipe liderada por Elton Mayo, equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, liderados por Elton Mayo, que vem a consolidar a noção de homem social, né, o funcionário que se motiva para o trabalho porque ele identifica ali naquele contexto de trabalho, no contexto organizacional, as suas interações, né, as motivações que ele tem com a convivência com os outros colegas, né? A gente também tem lá a noção de homem burocrático, né? O homem funcional dentro da teoria estrutural, dentro da teoria burocrática. E aqui, com a teoria comportamental, também não vai ser diferente. A gente também tem uma noção própria de homem, que é justamente a noção de homem administrativo. Essa concepção vem definir que o que determina a motivação, o envolvimento, o comprometimento de uma pessoa com o trabalho é a condição de que esse funcionário ele aceita a autoridade, né? Ele aceita a influência de um líder, né? Tanto que a gente tem lá os estudos de Francis Likert definindo justamente como que a gente vai caracterizar toda a dinâmica do comportamento numa organização, porque os funcionários aceitam a autoridade de um gestor, de um líder, enfatizando aí o papel de subordinado. O que acontece nessa condição? Um homem administrativo é aquele homem que ele sabe que ele tem papel a exercer ali na organização, ele precisa se motivar para exercer o seu papel e ele é administrado, ou seja, ele é orientado pelas determinações de um gestor, pelas determinações de um líder. Cabe a esse líder, né, a capacidade de motivá-lo para o trabalho, cabe a esse líder a condição de determinar, especificar, orientar o que deva ser feito, né? Ele vai influenciar essas outras pessoas, esses funcionários, os operários aí, a se comprometerem com os processos que devam ser desenvolvidos, devam ser desempenhados ali na organização. Por isso a ideia de homem administrativo, o homem administrado, né? Eu aplico um estímulo para obter uma resposta, eu te dou um incentivo para você trabalhar para mim. E aí você, na condição de trabalhar para mim, você está respeitando o que eu lanço como ordens de comando, né? Você está respeitando o que eu determino que deva ser desempenhado e você é então influenciado, né, a realizar isso. Você funciona, você assume esse papel funcionando com base naquilo que um líder, que um gestor delimitou para ser feito, né? Perceba que não deixa de ser ainda uma perspectiva um tanto restrita, né, do homem, porque a gente sabe que nem todo mundo só vai se motivar, só vai gostar de trabalhar porque precisa receber as orientações de alguém, né? Mas isso já entra num aspecto crítico da teoria. Além dessa noção, né, do homem administrativo, a gente também precisa então lançar essas críticas à teoria comportamental. Então eu posso observar, né, que a teoria comportamental ela teve forte influência da teoria das relações humanas, conforme proposta lá pela equipe liderada por Elton Mayo. E aí se eu observo, né, que a teoria das relações humanas ela veio se consolidar na década de 1920 e de fato sendo efetivamente implementada na década de 1930, nos anos 40 e 50, né, muitos anos depois, quase 20 anos, praticamente 20 anos depois, eu ainda observo que muitas daquelas ideias que eram já consolidadas na teoria das relações humanas simplesmente se repetem, né?
bom, eu continuo tendo influência, eu continuo precisando ter essa projeção social, eu vou me comportar de acordo com o que um gestor impõe aqui sobre um grupo de trabalho. Então, ela não chega a ser uma teoria tão estruturada, né? Ela pode simplesmente ser compreendida como uma continuidade do trabalho desenvolvido por Elton Maio. Isso é uma possível crítica, né, à teoria comportamental. Outra crítica é a condição de que a perspectiva dos autores que contribuíram para consolidar a teoria comportamental, né, a perspectiva deles transfere o foco dos aspectos estruturais da organização que devem ser considerados, né, como que a organização disponibiliza ali os recursos, como que a organização tem todo o seu sequenciamento de tarefas bem determinado, o seu processo que deverá ser desenvolvido ali na organização, para aspectos unicamente comportamentais. Então, a teoria comportamental ela faz um forte apelo, né? Precisamos falar de comportamento, precisamos falar de como que a gente observa as atitudes, como que a gente observa as ações manifestas pelos funcionários unicamente. E aí eu desconsidero todos os outros aspectos que eu preciso também administrar, que eu também preciso acompanhar para garantir um bom desempenho da minha organização, a infraestrutura, o tipo de material que nós manipulamos, o perfil do nosso público consumidor, quais sejam de fato as expectativas do nosso público consumidor. Se eu me restringo a olhar apenas os comportamentos dos meus funcionários, eu posso perder uma considerável análise, né? Eu preciso analisar todos os outros fatores também. Eu não posso ficar unicamente tentando estabelecer empatia, tentando entender as ações e os comportamentos dos meus funcionários. Então isso é uma crítica. A teoria comportamental ela transfere o foco dos aspectos estruturais para apenas os aspectos comportamentais e das dinâmicas dos comportamentos que os meus funcionários apresentem ali, né? E mais ainda, temos uma visão tendenciosa para tentar padronizar os comportamentos. Você pode observar que cada uma das teorias motivacionais, né, do Maslow, do Herzberg, do McGregor, sempre tem lá uma perspectiva assim, bom, a gente tem essa proposta que pode ser adotada de uma maneira generalista, ou seja, todos os funcionários são vistos apresentando os mesmos tipos de necessidades, todos os funcionários obrigatoriamente vão se enquadrar numa perspectiva X ou Y, todos os funcionários, né, de uma mesma organização vão ter o mesmo senso de justiça, né, do tratamento que deva ser adequado para o grupo. A gente sabe que não, né? Não temos como padronizar comportamentos. Por mais que a gente viva numa cultura, por mais que uma organização possa ter uma cultura muito forte, uma cultura organizacional forte, né, a gente sabe que ainda assim, cada pessoa que trabalha ali vai ter a sua perspectiva de vida, vai ter as suas preferências, vai ter a sua personalidade. Então não é possível garantir, né, que todos os comportamentos vão ser manipulados de uma mesma forma, que eu vou aplicar um mesmo estímulo e eu vou obter obrigatoriamente as mesmas reações, as mesmas manifestações em diversos funcionários, né? A gente não tem como garantir, como determinar que todos se comportam de uma mesma maneira. Isso é uma ideia equivocada, né? Que a gente consegue perceber aí ao analisar a forma como a teoria comportamental é aplicada à administração. Outra crítica, né, é a ênfase democrática sobre a orientação de tarefas. Então eu acredito, nem por exemplo lá no sistema consultivo democrático delimitado por Hans Likert, eu tenho essa ênfase de que realmente preciso considerar a coletividade, mas eu mantenho ainda uma noção, né, do perfil do homem administrativo. Perceba como isso é dicotômico, como que isso é um tanto contraditório. Eu consulto a opinião dos meus funcionários, eu preciso, né, considerar as ideias que eles tenham, mas eu não sou capaz de confiar plenamente de que eles realmente tenham condições de assumir total autonomia, total responsabilidade e conduzir o trabalho por si só. Porque a noção de homem administrativo ainda é daquele homem que precisa ser administrado, do funcionário que de algum modo precisa ser influenciado por um líder, por um gestor. Então como é que eu vou consultar a opinião de uma pessoa que eu influencio? Isso fica um tanto contraditório, né? Então acaba sendo uma crítica também à teoria comportamental. E a gente observa, né, que essa teoria é muito mais descritiva do que prescritiva. O que isso significa? Bom, as propostas da teoria comportamental, elas me revelam como que eu consigo caracterizar, como que eu consigo descrever os comportamentos. Olha, se você aplicar esse tipo de estímulo, se você assumir esse tipo de autoridade, você vai ter essa consequência. Estou descrevendo. Mas, se eu preciso dar ênfase sobre os comportamentos, eu não
essa restrição de apenas caracterizar as formas como os meus funcionários apresentam as suas atitudes ali no contexto de trabalho. Uma teoria, para ser comportamental, né, para ela ter realmente essa ênfase sobre os comportamentos, ela deve ser capaz de explicar para mim qual tipo de comportamento eu já posso ter uma estimativa, quais são as possíveis diversas reações que um funcionário possa vir representar para uma determinada condição que seja apresentada ali, né, no meu dia a dia de trabalho. Então não basta apenas descrever comportamentos. Eu também preciso ter essa capacidade de ter uma estimativa, né? Bom, se isso acontecer, eu realmente posso já contar com essas possibilidades, com essas possíveis reações, com esses possíveis comportamentos. Isso a teoria comportamental ainda não dá conta, né? Ela não consegue ter essa prescrição, um pré-diagnóstico de como que os funcionários vão se comportar ali numa determinada circunstância vivida na organização. E talvez o que seja mais crítico da teoria comportamental, como ela enfatiza, né, a noção de homem administrativo, o funcionário que precisa ser administrado, os comportamentos que os funcionários apresentam ali no contexto interno da empresa, né, os impactos sobre as interações, as relações em equipes que se formam dentro da empresa, perceba que tudo que é considerado nessa teoria se limita apenas ao controle do gestor, apenas ao que existe no contexto interno da organização. Por causa disso, essa então é uma teoria de sistema fechado. E isso acaba também sendo uma outra contradição da teoria comportamental, porque a gente sabe que os nossos comportamentos são formados nas nossas experiências de vida. Lógico que eu vou ter posturas, vou ter atitudes coerentes com o que seja imposto, com o que seja exigido ali no contexto de trabalho. Mas, inevitavelmente, cada um de nós leva um pouco da sua personalidade, leva um pouco da sua formação pessoal, leva os seus comportamentos, né, que vão se desenvolvendo ao longo da vida, ao longo de várias outras esferas que nós vivemos, né? Desde o nosso âmbito familiar, as relações que nós estabelecemos com os nossos pais, com os nossos familiares, irmãos, amigos, os amigos que a gente tem aí na adolescência, né? Até que nós chegamos à fase de um adulto formado, né? A gente continua também tendo influências de outras pessoas, de outros contextos, além do contexto de trabalho. Então, eu preciso considerar também o que vai influenciar o comportamento de um funcionário fora das delimitações ali da empresa, fora das delimitações da organização. E isso a teoria comportamental não apresenta, né? As propostas dos diversos autores que contribuíram para essa teoria convergem apenas para aquilo que eu consigo analisar que está acontecendo dentro da minha empresa. E se eu vejo apenas o que está acontecendo dentro e que eu, gestor, tenho como manipular ou como controlar, a gente tem então uma teoria perpetuando aí essa perspectiva de sistema fechado. Mas, por mais que a gente tenha as críticas, né, à teoria comportamental, a gente também precisa compreender as condições que levaram à necessidade de se consolidar essa abordagem. Então a gente teve, né, busca de soluções democráticas e flexíveis sobre os problemas que eram vividos nos contextos de trabalho. A gente observa que isso já vinha desde antes da teoria das relações humanas, né? Quando a gente começa a ter a formação dos sindicatos, quando a gente começa a ter funcionários se rebelando contra as diretrizes de alguns gestores, as imposições para um trabalho ser desenvolvido ali numa organização. Então, a gente vê aí uma continuidade, né? Bom, agora eu preciso entender mais as perspectivas dos funcionários, né? Eu preciso adotar uma visão mais humana sobre como que o trabalho seja desenvolvido. E mais ainda, a teoria comportamental, ela veio se consolidar no momento do pós-Segunda Guerra. Então, a gente tem todo um desenvolvimento de outras ciências, né? A gente tem uma intensificação massiva da psicologia social, da psicologia organizacional também. Então, eu também tenho essa consideração ao surgimento da psicologia organizacional. Eu preciso entender como estabelecer uma democracia, como analisar, considerar as posturas que os funcionários, que o ser humano apresente ali num contexto de trabalho. E, logicamente, em decorrência disso, eu preciso compreender e considerar mais as necessidades humanas, as necessidades que as pessoas apresentem ali para, de fato, conseguirem desempenhar as suas tarefas e se comprometerem com o trabalho. Então, todos esses fatores, essas circunstâncias, possibilitaram, né, o surgimento da teoria comportamental. E eu espero
que toda essa apreciação crítica da teoria, né, e a justificativa pelas possíveis origens, né, os fatores determinantes que possibilitaram consolidar essa teoria comportamental, tenha ficado compreensível aí para os seus estudos. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.